Terça-feira de manhã, chegou com a sinfonia familiar do caos adolescente. O corredor do Colégio Dom Pedro II cheirava a livros usados e desodorante de farmácia, enquanto armários de metal batiam em sucessão rítmica. Tênis arrastavam-se no chão polido, criando a orquestra usual de atrito, e segredos viajavam pelo ar com precisão relâmpago. Cada aluno presumiu que entendia exatamente como as horas seguintes se desenrolariam. Eles estavam enganados. Ninguém antecipava testemunhar o celebrado campeão de basquete do Colégio Dom Pedro II, com 1,91 m de altura e ombros que preenchiam portas, capitão do time com troféus, alinhando as prateleiras de seu quarto, se contorcendo no linóleo frio e implacável. Ninguém esperava que a garota reservada, a mesma que ele havia atormentado implacavelmente, fosse pairar sobre ele com as mãos trêmulas, mas a determinação inabalável. As circunstâncias que levaram a este momento crucial transcendiam simples esportes, intimidação no pátio ou mesmo vingança calculada. Isso era fundamentalmente sobre dignidade humana, respeito mútuo e a descoberta de uma força interior que outros haviam descartado como inexistente. Uma vez que você compreender a jornada dela, sua percepção sobre ela se transformará permanentemente. Beatriz Rocha possuía aquela qualidade peculiar de permanecer despercebida até que alguém precisasse de um alvo para sua crueldade. Seu cabelo escuro permanecia preso em um coque eternamente desgrenhado. Óculos de armação fina escorregando perpetuamente para a ponta do nariz, e calça jeans de brechó que sua dona Rosa frequentava durante os breves intervalos entre os turnos duplos na clínica da família Nossa Senhora da Glória. Beatriz mantinha seu silêncio, embora a fraqueza jamais definisse seu caráter. Ela carregava livros didáticos como armadura protetora, seus cadernos espirais transbordando de ilustrações botânicas e versos incompletos que ela nunca vocalizaria publicamente. No entanto, em uma instituição acadêmica consumida por hierarquias sociais e classificações superficiais, ela permaneceu praticamente transparente até que o destino cruzasse seu caminho com Gustavo Mendes. Gustavo encarnava a antítese completa de Beatriz em todas as dimensões mensuráveis. Socialmente dominante, financeiramente privilegiado, querido pelos professores, adorado por seguidores devotos. As competições de sábado à noite não eram fundamentalmente sobre o desempenho no basquete. Elas se centravam em observar Gustavo fazer cestas de 3 pontos antes de celebrar com aquele sorriso magnético, mas insuportavelmente arrogante. Seu nome viajava pelos corredores em reverência sussurrada, esculpido em cabines de banheiro, cercado por símbolos românticos, berrado das arquibancadas do ginásio durante os jogos em casa. Por trás dessa reputação dourada, cuidadosamente cultivada, no entanto, espreitava algo consideravelmente mais sinistro. Gustavo mantinha um padrão perturbador de mirando indivíduos que ele percebia como vulneráveis, particularmente quando tal comportamento gerava risadas em seu círculo social. Beatriz, com sua disposição naturalmente introvertida, tornou-se sua vítima preferida. A campanha de assédio começou de forma sutil o suficiente, ridicularizando suas escolhas de vestuário, derrubando deliberadamente livros de suas mãos enquanto murmurava bolsista em voz baixa. Gradualmente, suas táticas tornaram-se cada vez mais agressivas e calculadas. Mensagens manuscritas apareceram coladas em seu armário com observações cruéis sobre sua aparência e condição financeira. Ele interjetava comentários depreciativos sempre que ela participava de discussões em sala de aula, sua voz pingando com uma preocupação fabricada que não enganava ninguém, exceto talvez os professores mais ingênuos. Seu ridículo a seguia por cada corredor como uma sombra persistente, transformando cada dia de aula em uma prova de resistência que ela mal conseguia sobreviver.
Beatriz convenceu-se de que ignorar o comportamento dele representava sua estratégia mais forte, que manter a dignidade através do silêncio eventualmente o aborreceria a ponto de escolher um alvo diferente. Ela estava tragicamente enganada. O silêncio, como ela descobriria, muitas vezes funciona como permissão em vez de resistência. Noite após noite, ela abafava os soluços no travesseiro, desesperada para poupar a Dona Rosa de mais preocupações durante um período já desafiador em suas vidas. O ponto de ruptura chegou durante o almoço da cantina em uma quarta-feira particularmente lotada. Gustavo estendeu deliberadamente o pé no corredor principal enquanto Beatriz carregava sua bandeja em direção a uma mesa vazia. Ela caiu de forma espetacular, espalhando sua refeição pelo chão em todas as direções, enquanto a cantina inteira explodia em diversão cruel. Alguns alunos realmente subiram em cadeiras para tirar melhores fotos de sua humilhação com seus celulares. O riso de Gustavo se elevou acima de todos os outros, teatral e propositalmente prolongado para máximo efeito. Naquela tarde, em vez de se retirar para o quarto de Beatriz, para outra noite de lágrimas e autopiedade, Beatriz experimentou algo totalmente diferente. Não raiva explosiva ou pensamentos de violência, mas uma determinação cristalina. Ela se recusou a permitir que ele destruísse seu espírito ainda mais. Em vez de se afundar, ela abriu seu laptop e começou a pesquisar cursos de defesa pessoal disponíveis na região metropolitana do Sudeste, ex-Grande Rio ou Grande São Paulo. O Centro Esportivo e Cultural do Morro Alto oferecia aulas de jiu-jitsu para mulheres todas as segundas e quartas-feiras à noite. Ela se matriculou imediatamente usando o dinheiro acumulado de trabalhos de babá nos fins de semana, 50 a 100 reais por dia à noite, indo a pé até lá, sozinha, por bairros desconhecidos, incerta sobre sua decisão, mas absolutamente comprometida com a mudança. Aquelas sessões iniciais se mostraram absolutamente brutais. Voltava para casa todas as noites com novos hematomas, decorando seus antebraços, músculos doloridos em lugares que ela nem sabia que existiam e pés que latejavam a cada passo. Apesar do desconforto físico, pela primeira vez em meses, ela experimentou uma sensação incomum de poder pessoal fluindo por seu sistema. Ela absorvia técnicas para se defender, métodos para utilizar a alavancagem contra oponentes fisicamente superiores. Mais importante ainda, ela aprendeu que a força genuína raramente se correlaciona com dimensões físicas. A força autêntica surge da confiança e da decisão consciente de rejeitar o medo como principal força motriz da vida. Semana após semana, Beatriz passou por uma transformação notável. Sua postura melhorou drasticamente, ombros eretos em vez de encolhidos defensivamente. Ela navegava pelos corredores com passos decididos, em vez de um arrastar apressado e apologético. Mais significativamente, ela não desviava mais o olhar quando Gustavo sorria para ela com desdém durante seus encontros inevitáveis entre as aulas. Ela encontrava seus olhos diretamente, inabalável e sem vergonha. Gustavo notou essa evolução imediatamente, e isso o enfurecia, além de qualquer explicação racional. Ele detestava quando suas vítimas demonstravam resiliência ou independência. Seu ego frágil exigia que Beatriz permanecesse na posição que ele lhe havia atribuído dentro de sua hierarquia social pessoal. Os amigos encorajavam sua raiva crescente, brincando que Beatriz havia ficado muito à vontade e precisava ser lembrada de seu devido lugar no ecossistema do Colégio Dom Pedro II. Essa combinação tóxica de orgulho ferido e pressão dos colegas criou as condições para o confronto que redefiniria tudo para ambos. Naquela terça-feira de manhã, Beatriz organizava seus materiais de matemática em seu armário, arrumando cuidadosamente os livros didáticos de acordo com sua abordagem sistemática usual.
Gustavo apareceu de repente, pressionando a palma da mão contra a porta de metal para impedi-la de fechá-la. Seus companheiros se agruparam atrás dele como um bando de hienas antecipando o espetáculo. "Olha só o que temos aqui!" Ele anunciou alto o suficiente para atrair a atenção dos alunos próximos. A bolsista acha que é alguém importante agora. Acha que pode andar por aí como se realmente pertencesse a esta escola. Ele aumentou a pressão contra a porta do armário, efetivamente prendendo-a no lugar. O pulso de Beatriz acelerou dramaticamente, mas seu extenso treinamento foi imediatamente ativado. A voz de seu instrutor ecoou em sua memória. Respire firmemente, mantenha a consciência de seus arredores, lembre-se de suas opções. Gustavo se inclinou. Sua voz baixou para um sussurro ameaçador destinado apenas aos ouvidos dela. Talvez você precise de um lembrete pessoal sobre quem controla as coisas por aqui. Talvez você precise aprender um pouco de respeito. Pela primeira vez em toda a história de suas interações, Beatriz olhou diretamente nos olhos dele e manteve o olhar. Quando ela falou, sua voz não carregava nada de sua anterior incerteza trêmula. "Afaste-se de mim. Agora." Gustavo riu, um som desprovido de humor genuíno, e pressionou mais forte contra o armário. Naquele instante de soberba, quando a confiança o deixou descuidado com a defesa, Beatriz respondeu com tudo o que havia aprendido, um movimento fluido, executado exatamente como ela havia praticado inúmeras vezes no Centro Esportivo e Cultural do Morro Alto. Seu joelho subiu com mira precisa e eficácia devastadora. A expressão de Gustavo mudou instantaneamente de superioridade presunçosa para choque perplexo, e então progrediu rapidamente para a agonia óbvia. Ele desabou no chão, ambas as mãos agarrando a perna machucada, enquanto um suspiro sufocado escapava de sua garganta. O impacto ecoou pelo corredor como um tiro, silenciando imediatamente toda a conversa e atividade. Os amigos de Gustavo ficaram congelados em descrença. Nenhum deles jamais havia testemunhado Gustavo vulnerável ou derrotado, certamente nunca por alguém que eles haviam dispensado como completamente impotente. As mãos de Beatriz tremiam incontrolavelmente, mas ela não recuou nem pediu desculpas. Ela simplesmente ficou ali, respirando profundamente, viva, com o fogo da dignidade finalmente restaurada depois de meses de humilhação sistemática. A atmosfera do corredor transformou-se instantaneamente. Alunos emergiram das salas de aula para investigar a comoção. Professores e funcionários apressaram-se de suas salas e sussurros chocados começaram a se espalhar como rastilho de pólvora pelo prédio. Ninguém jamais havia desafiado com sucesso Gustavo Mendes, a superestrela atlética aparentemente intocável, cuja influência se estendia muito além dos esportes para todos os aspectos da dinâmica social da escola. Beatriz pegou seu livro de matemática com calma deliberada, levantou o queixo com orgulho recém-descoberto e afastou-se da cena. Ela não correu, não se escondeu, não ofereceu explicações ou desculpas. O equilíbrio fundamental de poder havia mudado permanentemente e nada em sua instituição de ensino jamais voltaria ao seu estado anterior. A notícia do incidente viajou com velocidade sobrenatural através de suas redes sociais interconectadas. No quarto período de aula, todo aluno possuía alguma versão da história, embora os detalhes variassem muito, dependendo da fonte e de seu relacionamento com Beatriz ou Gustavo. No jantar em família, pais em toda a comunidade do bairro da escola discutiam o incidente, debatendo questões de bullying, autodefesa e respostas adequadas ao assédio. Pela manhã, professores e funcionários sussurravam sobre a situação na sala dos professores, incertos sobre como processar o ocorrido ou como prevenir incidentes semelhantes. A opinião pública dividiu-se drasticamente em linhas previsíveis. Alguns membros da comunidade argumentaram que Beatriz havia reagido perigosamente,
que a violência física nunca representa uma solução aceitável para conflitos sociais, independentemente da provocação. Outros mantiveram que Gustavo finalmente havia recebido consequências proporcionais aos seus anos de crueldade sistemática, que valentões só entendem a força e Beatriz simplesmente falara a língua de Gustavo. No entanto, uma verdade inegável emergiu de toda a controvérsia e debate. Beatriz Rocha não era mais invisível. Gustavo, por sua vez, confrontou uma realidade que jamais imaginara ser possível. Sua lesão na perna revelou-se mais grave do que parecia inicialmente, exigindo extensa avaliação médica e potencialmente meses de fisioterapia. A temporada de basquete, que representava sua via para o processo de vestibular, Enem e bolsas esportivas para a faculdade, de repente, parecia incerta na melhor das hipóteses. Sonhos que ele cultivava desde a infância agora estavam por um fio, dependendo de uma recuperação que talvez nunca restaurasse plenamente suas capacidades anteriores. Os pais de Gustavo, inicialmente indignados com o que percebiam como um ataque não provocado a seu filho, gradualmente aprenderam o contexto completo do comportamento de Gustavo em relação a Beatriz e outros alunos. As conversas na casa de Gustavo ficaram cada vez mais desconfortáveis à medida que reconheciam padrões de prepotência e crueldade que eles haviam involuntariamente permitido ao longo de anos de apoio incondicional à dominância social de seu filho. Quando o choque inicial e a raiva começaram a diminuir, Gustavo se viu sozinho com seus pensamentos, talvez pela primeira vez em anos. Naquele silêncio, a culpa se infiltrou como névoa rolando por uma paisagem. Ele se lembrou de cada comentário cruel, cada humilhação deliberada, cada vez que havia reduzido Beatriz às lágrimas pelo simples prazer de entreter seus amigos. Deitado na cama, com a perna elevada e envolta em ataduras médicas, ele começou a compreender o verdadeiro custo da arrogância e da crueldade sistemática. Beatriz também se debatia com emoções complexas nos dias seguintes ao confronto. Ela nunca teve a intenção de ferir gravemente ninguém ou potencialmente destruir os sonhos atléticos de Gustavo, mas não podia honestamente se arrepender de ter se defendido após meses de tormento. Durante as horas tranquilas da noite, ela revia o incidente repetidamente, não com satisfação, mas com uma inesperada sensação de peso que ela não havia antecipado. O poder pessoal, ela descobriu, carregava muito mais peso e responsabilidade do que ela imaginara. Não teve o sabor tão doce quanto ela esperava durante seus momentos mais sombrios de vitimização. Em vez disso, parecia um fardo, um reconhecimento de que ela havia cruzado uma linha que nunca poderia ser descruzada, que havia alterado permanentemente não apenas sua própria vida, mas também a de Gustavo. As semanas seguintes trouxeram mudanças inesperadas para ambos os alunos. Beatriz se viu navegando por uma paisagem social completamente diferente, onde outros alunos, anteriormente invisíveis, começaram a buscar sua companhia, atraídos por alguém que havia se oposto com sucesso ao valentão mais notório do colégio Dom Pedro II. Professores e funcionários haviam de forma diferente, alguns com respeito recém-descoberto, outros com preocupação mal disfarçada sobre seu potencial para a violência. A recuperação de Gustavo progrediu lentamente, complicada por infecções e contratempos que lançavam crescente dúvida sobre seu futuro atlético. Seus ex-amigos gradualmente se distanciaram à medida que seu status social diminuía, revelando a base rasa de relacionamentos construídos principalmente em poder e popularidade. Ele começou a frequentar sessões com a orientadora pedagógica Márcia, inicialmente sob pressão dos pais, mas eventualmente com genuíno interesse em entender como ele havia se tornado a pessoa que Beatriz se sentiu compelida a parar.
O Centro Esportivo e Cultural do Morro Alto, onde Beatriz continuava suas aulas de jiu-jitsu, tornou-se um santuário onde ela podia processar as emoções complexas em torno de suas ações. Seu instrutor, mestre Joaquim, um ex-policial que havia testemunhado inúmeras situações envolvendo bullying e retaliação, ajudou Beatriz a entender que defender-se às vezes exige escolhas difíceis com consequências duradouras. Ela aprendeu que coragem não é a ausência de medo ou culpa, mas a vontade de agir de acordo com os próprios princípios, apesar da turbulência emocional. À medida que a estação chuvosa dava lugar à estação seca, tanto Beatriz quanto Gustavo se viram fundamentalmente mudados por seu confronto e suas consequências. Beatriz se tornou uma advogada confiante para outros alunos que enfrentam assédio, usando sua experiência para ajudar outros a encontrar suas vozes sem necessariamente recorrer ao confronto físico. Ela descobriu que sua força silenciosa, antes percebida como fraqueza, na verdade representava uma forma de poder que poderia inspirar e proteger outros. A jornada de Gustavo provou ser mais desafiadora e incerta. Sua recuperação física permaneceu incompleta, encerrando efetivamente sua carreira no basquete e forçando-o a reconsiderar toda a sua identidade e planos futuros. No entanto, a perda dos sonhos atléticos criou espaço para um crescimento pessoal que ele talvez nunca tivesse alcançado de outra forma. Ele começou a trabalhar com alunos mais jovens como parte de seu serviço comunitário, aprendendo gradualmente a usar suas habilidades naturais de liderança de maneiras construtivas, em vez de destrutivas. O incidente entre Beatriz e Gustavo tornou-se um momento definidor para toda a comunidade escolar, desencadeando conversas sobre bullying, autodefesa, hierarquias sociais e as complexas dinâmicas que existem em ambientes adolescentes. Os pais, professores e a direção da escola foram forçados a reconhecer que suas abordagens anteriores para combater o assédio tinham sido inadequadas, que algumas situações exigem uma intervenção mais decisiva do que simplesmente encorajar as vítimas a ignorar seus algozes. Nem Beatriz nem Gustavo afirmariam que a violência resolveu seus problemas ou recomendariam a confrontação física como uma solução universal para o bullying. No entanto, sua história ilustra as realidades complicadas de poder, dignidade e autorrespeito em ambientes onde figuras de autoridade tradicionais falham em proteger indivíduos vulneráveis. A transformação de Beatriz de vítima invisível a advogada confiante demonstra que a força pessoal pode emergir das circunstâncias mais desafiadoras, enquanto a jornada de Gustavo de Valentão a alguém em busca de redenção mostra que mesmo aqueles que causam danos podem potencialmente mudar quando confrontados com as consequências de suas ações. O corredor onde ocorreu o confronto tornou-se, em muitos aspectos, um símbolo de transformação para toda a comunidade escolar. Os alunos passavam por aquela sessão de armários com uma consciência diferente, compreendendo que a dinâmica de poder poderia mudar em um instante, que os indivíduos quietos que eles poderiam ser tentados a ignorar ou atormentar, possuíam profundidades de força e determinação que não eram imediatamente visíveis. Beatriz Rocha e Gustavo Mendes levariam a memória daquela terça-feira de manhã para o resto de suas vidas, embora interpretariam seu significado de forma diferente à medida que amadureciam e ganhavam perspectiva sobre suas experiências adolescentes. Para Beatriz, representou o momento em que ela descobriu sua voz e se recusou a permanecer uma vítima. Para Gustavo, marcou o início de um processo doloroso, mas necessário, de reconhecer o mal que havia causado e trabalhando para se tornar alguém digno de perdão e respeito. Sua história nos lembra que todo indivíduo possui uma dignidade que merece proteção, que o silêncio diante da crueldade muitas vezes permite mais danos e que a força para se defender pode surgir das fontes mais inesperadas.
Também ilustra que as ações têm consequências, às vezes devastadoras, e que escolher tratar os outros com respeito e bondade não é apenas moralmente correto, mas praticamente sensato. A comunidade do bairro da escola aprendeu que combater o bullying exige mais do que políticas e procedimentos. Exige um compromisso fundamental para criar ambientes onde cada pessoa se sinta valorizada e protegida. A coragem de Beatriz em se defender, embora controversa em seus métodos, desencadeou conversas e mudanças que beneficiaram inúmeros outros alunos que de outra forma teriam sofrido em silêncio. Anos depois, tanto Beatriz quanto Gustavo olhariam para aquela terça-feira de manhã como um ponto de virada que moldou sua compreensão de si mesmos e suas responsabilidades para com os outros. Nenhum dos dois afirmaria que sua história oferece respostas fáceis para problemas complexos, mas ambos reconheceriam que, às vezes, as mudanças mais profundas emergem de momentos de crise, quando os indivíduos são forçados a confrontar questões fundamentais sobre dignidade, respeito e a coragem necessária para defender o que é certo.